Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre terceiro setor, especificamente, exclusivamente, projetos sociais, tá, gente? E meu foco aqui é que vocês consigam captar recursos para que vocês façam um verdadeiro impacto em seus projetos sociais. Então, nosso tema hoje é a questão que eu sempre trago um tema diferenciado, mas sempre com foco na gente estar pensando na captação de recursos e se realmente a gente está atingindo os nossos objetivos. Então, tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está montando aqui é sempre nesse ponto, tá, gente? Então, nosso tema hoje é: penso em captar recursos, mas não sei como fica os gastos. Então, assim, a gente sempre pensa em estar captando recursos no projeto social, mas a gente tem uma grande dificuldade de como vai estar os gastos da nossa instituição. E por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque esse tema exclusivamente foi feito por algumas pessoas me perguntarem, porque todo mundo sempre tem um problema da captação de recursos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, isso não é somente de vocês, isso tem a ver com a população brasileira. Deixa aqui, boa noite, Cida, boa noite, pessoal, aqui no Facebook, no YouTube, aqui, Vinícius, boa noite. Então, assim, antes da gente começar a ficar triste, falar, não, o problema é todo da minha instituição, o problema é meu, eu quero ler uma reportagem para vocês ficarem até um pouquinho mais aliviados. Ó, Jornal Extra, de 8 de agosto de 2018, tá, gente? Não vai pensar que está muito digitalizado, não. Bom dia, Nathalie. Mas é porque a gente está praticamente na mesma forma, tá? Então, assim, olha só. A inadimplência atinge 63,6 milhões de consumidores brasileiros nos primeiros semestres. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Educadores Financeiros, a ABFIN, revela que 84% dos trabalhadores entrevistados enfrentam dificuldade quando o assunto é dinheiro e sofrem prejuízos por não entenderem de finanças. Então, assim, gente, 80, isso tem 2 anos atrás. Foi 2018, então, 2 anos atrás. Então, ele botou 63,6 milhões de consumidores brasileiros, que ele colocou ali no contexto de trabalhadores. Então, se a gente botou trabalhadores, e a gente sabe que a gente tem pessoas que não estão trabalhando, estão desempregadas, pessoas que estão em vulnerabilidade, pessoas que ali são autônomos, eles pensam normalmente como trabalhador. Então, se a gente pensar bem, hoje, um pouquinho, pode ter melhorado um pouco essa educação financeira da gente, mas tem a ver com a gente, com a pessoa. Não está com a dificuldade de falar, o meu projeto é um projeto social e eu estou endividado porque eu não sei fazer as coisas. Gente, realmente não tem a ver com o sentido de ser uma instituição sem fins lucrativos, ou é um partido político, ou é uma igreja, ou é uma escola, não importa. A questão é, pessoas não sabem ter realmente a sua educação financeira. E quem organiza projetos são pessoas. Boa noite, José. São pessoas. E nós não sabemos falar de finanças, nós não temos uma educação financeira. Então, o problema já está ali. Tem pessoa por trás do projeto, pessoas que não entendem muito bem sobre a finança. Então, acontece o quê? A gente fica sem recurso. É isso aí, gente. E o contexto disso tudo é, as pessoas gastam por quê? Porque, na verdade, elas não sabem como gastar, não sabem o porquê gastar. Então, se a gente pensar bem, bom dia, Amanda, boa tarde, boa noite. Gente, eu e meus dias aqui todo errado, dou tudo errado pro povo, mas errado de dia, tá, gente? Não se liga aqui não, porque o negócio aqui é sério, é certo. Então, assim, a gente fica naquela ideia de que, como assim eu não sei, tá errado por quê, como que eu faço? Então, a gente só viu uma reportagem que eu peguei num jornal ali, falei para vocês a situação que é a população brasileira, muita da população brasileira, tem aí uma dificuldade com a educação financeira. A questão foi tão grande, gente, em relação a isso, que foi feito o quê? A própria educação, isso mesmo, a educação geral, a gente está falando aí do MEC, falou o quê? Cara, se a população tem um problema com a parte financeira, a gente tem que educar essas pessoas. E aí foi o que aconteceu. Só para a gente ter uma palhinha aqui, para a gente entender como está a nossa situação. E aí fez o quê? 2020, tá? Na verdade, foi ano passado, tinha já uma lei rolando, a lei foi aprovada, e aí aconteceu aqui. A partir de 2020, que foi a partir desse ano, as escolas brasileiras devem estar adaptadas às novas normas da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, tá?
Uma delas diz: respeita a educação financeira como habilidade obrigatória na grade escolar. E aí eles botaram ainda na base, na educação infantil, tá, gente? O pessoal ainda... Mas ele tá falando aqui, ó, vamos começar com o quê? O que eu sempre falo para vocês aqui? A base de tudo é educação. E a gente tem que fazer o quê? Educar a nossa galerinha aqui, porque não tem como a gente mudar de um dia para a noite. A gente vai fazer o quê? Educar as nossas crianças para que daqui a uns 50 anos a nossa sociedade seja uma coisa mais igualitária. Então o contexto é esse. Foi o que o cara pensou e falou, gente, a gente tem que dar educação financeira para esse povo. E a gente vai começar com uma galerinha, com os pequenininhos ali. Mas a questão é, e a galera que está aqui, ó, a pessoa mais velha, a gente mesmo, que tem uns 20 e pouco, 30, 50, 60, 70 anos aí, que a gente ainda não consegue tratar a parte financeira pessoal, imagine de um projeto ou de uma empresa, mas a gente aqui fala de projeto social. Então eu podia trazer para vocês uma parte bem chata, falar sobre fluxo de caixa. Só que aquela coisa, o que é fluxo de caixa, Débora? É aquela coisa que a gente fala de, normalmente a gente vai para cursos, né? A gente vai para eventos, aí o cara manda pra gente assim, vocês têm que resolver o fluxo de caixa da instituição. Aí tu fala, cara, o que é fluxo de caixa? E eu digo para vocês aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente não vai falar com essa palavra linda e maravilhosa, essa expressão bonita, fluxo de caixa. A gente vai trabalhar como que eu faço a contabilidade, ou melhor, a parte financeira, porque é contador que faz a contabilidade, a gente faz a parte financeira do projeto de uma forma mais fácil para a instituição, de uma forma que a gente possa fazer dentro do nosso projeto. Entendeu? Porque assim, não tem como a gente fazer uma coisa, oi, Jailson, tudo bem? Boa noite. Não tem como a gente fazer uma coisa muito difícil. Por que não vai fazer uma coisa muito difícil? Porque a gente trabalha com uma quantidade pequena, a gente trabalha com pouco recurso. E, na verdade, quem tem que fazer uma contabilidade mais complicada, mais complexa, tem que ver fluxo de caixa, que tem que ver DDE, tem que fazer isso ser contador. Eu mesmo tenho que fazer aquela coisa básica que eu vou passar da melhor forma possível no meu contador para diminuir, na verdade, ou melhor, organizar o trabalho dele, certo? Prechides, boa noite. E assim, como a gente vai fazer isso, gente? Primeiro a gente tem que pensar, na verdade, como que é essa situação, o que eu penso nisso. Então, gente, a gente tem uma grande dificuldade. Hoje, a gente, na verdade, não sabe direito quanto a gente ganha no nosso projeto. Como eu disse, e como é o tema da nossa live aqui hoje, a gente sempre está pensando em captar recursos, Só que a gente sempre fala o quê? A gente sempre está com dívida, a gente sempre está ali, não, nem às vezes nem na dívida, mas precisando pagar algumas coisas, as nossas contas, comprar o produto das crianças, a gente sempre está precisando. Só que muitas das vezes a gente não sabe, na verdade, o quanto que a gente precisa. Então, o ponto fundamental em relação a esse momento é a gente identificar o quanto a gente precisa dentro do nosso projeto social. O quanto eu preciso, Débora? É aquela planilha que eu falo para vocês sempre, gente. Boa noite, Joaquim. Como vocês botam aí uns nomes assim diferentes, eu vou no que está escrito. Então, peço desculpa aí, boa noite, Joaquim. Então, assim, a gente bota da forma que a gente bota mais simples pra gente. E o que a gente faz? O que é os nossos gastos? Os nossos gastos é aquele, gente. Luz, água, telefone, aluguel. Isso são os nossos gastos. Débora, mas o problema todo é que eu faço isso, eu já fiz o que você mandou. Só que quando eu fecho o meu caixa no final do mês, ele tem, sei lá, 500, 400, 1.000 às vezes a mais, eu não sei de onde saiu esse dinheiro. E aí vem a questão. Sabe qual é o problema todo da gente? A gente anota somente os nossos gastos. E esse momento que você sabe aí, que você falou, cara, eu tinha isso, e de repente surgiu mais aquilo, e você não sabe de onde veio o gasto, isso é um grande erro. Por que é um grande erro? A gente não sabe nem para onde está indo o nosso dinheiro. A gente não sabe por quê. O nosso dinheiro está aqui, ó, saindo pelos nossos dedos. E às vezes esse recurso que poderia estar, em vez de estar saindo dos nossos dedos, poderia estar sendo utilizado para uma outra coisa. Ou de repente nem para uma outra coisa, para a gente estar tendo nosso caixa. Eu falo sempre que a gente tem que ser uma reserva. A reserva é fundamental dentro do nosso projeto. Hoje é um momento de crise. A gente sabia que ia ter essa crise? Sabia, porque aconteceu lá fora. É um vírus, o vírus está se espalhando, é pelo ar, aquelas coisas todas. Tudo bem, mas o problema todo a gente sempre fala que a gente bota a culpa em alguém. Só que a maioria das vezes, a culpa não é de alguém, a culpa é nossa. Por que a culpa é nossa? Porque não foi a gente que não se organizou. E essa questão, como eu disse, a própria reportagem que eu li aqui para vocês no começo falou, nós brasileiros,
Nós não conseguimos identificar isso. E acredito que vocês conseguem visualizar isso na vida de vocês, porque a gente faz o quê? A gente gasta, a gente recebe o nosso salário e a gente faz o quê? Tem um cartão de crédito. E a maioria nesse cartão de crédito, a gente faz o quê? A gente tem dívidas que a gente parcela. E, por exemplo, o meu cartão de crédito fechou em R$ 4.000. Não fechou não, tá, gente? Isso é caô, tá? Isso é brincadeira, eu não faço essas coisas. Mas, por exemplo, o meu cartão de crédito tem limite de R$ 4.000. Ele fechou esse mês R$ 1.600. R$ 1.600. Só que eu já tenho R$ 1.600 para esse mês, 400 e pouco para o outro mês, e ainda tem uns quebradinhos que vai até o ano que vem. Gente, mas eu recebo oficialmente no meu contra-cheque 3.800. Gente, 3.800 para um cartão de crédito de quase R$ 2.000 é muito dinheiro. Débora, mas aí eu tenho cartão, dá para parcelar. É a nossa concepção que dá para parcelar. E aí eu pergunto muitas das vezes, vocês têm uma conta poupança? Vocês investem um pouquinho do dinheiro de vocês? E muitas das pessoas falam, não invisto. Vamos viver o hoje. Eu não sei como vai estar amanhã, eu vou ficar aí, deixando meu dinheiro aí ficar aí guardado. Tem muita gente que pensa assim. Só que o problema todo é, e se acontecer alguma coisa com você amanhã? E se acontecer alguma coisa com seu parente amanhã, sua mãe, seu pai, seu irmão? Você não tem que ter um dinheiro para ajudar essas pessoas? E a mesma coisa dentro do nosso projeto. Como eu falei, a gente pensa um pouquinho no mundo real e a gente volta para o mundo paralelo, que é o projeto social. E quando eu faço para vocês, é a mesma forma como a gente pensa. A gente hoje tem R$ 3.000, R$ 4.000. Eu tenho que gastar, no máximo, chorando dentro do meu projeto, R$ 3.000, R$3.500. Porque o resto, os R$ 500 ali, eu vou deixar guardadinho, para que futuramente, se alguma coisa acontecer, eu tenho um dinheiro guardado. Mas isso tem que estar onde? No meu planejamento. E poucas pessoas pensam nisso. Eu só posso gastar, vamos dizer que 70% do que eu ganho. É isso aí. Eu só posso gastar dentro da minha instituição uma base de 70% do que eu ganho. Porque os outros 30% eu tenho que guardar. E normalmente a gente faz o quê? A gente ganha 25 e gasta 100. E sempre falo o quê? Eu não consigo, Débora. Eu tô brigando e não tenho recurso dentro do meu projeto. Eu tento e não tenho recurso no meu projeto. Por que a gente não tem recurso? Mais uma vez. Porque a gente tem aquela coisa de, entrou um pouquinho mais. Vou gastar com aquilo que a gente precisa fazer. Só que a questão é, eu não vou gastar com nada, porque eu não planejei ter recurso para gastar com aquilo que eu resolvi gastar o dinheiro. E aí vem a grande questão. A gente nunca tem dinheiro no projeto. A gente tem que colocar no papel certinho os gastos que eu tenho. Se eu tenho 50 famílias, eu tenho que dar cesta básica? Obrigatoriamente, você falou que vai dar cesta básica, então você tem que dar cesta básica. Isso, obrigatoriamente, se você falar com a cara dessa, gente, não vou dar mais cesta básica. Só que a questão é, que tipo de público você trabalha? Essa cesta básica, ela é uma coisa muito necessária para essas famílias, se você for cortar? Ou não? Então, são coisas que a gente também tem que pensar. Se eu prometi, eu tenho que fazer. E se eu vou quebrar uma promessa, eu tenho que avisar com muita antecedência que eu vou quebrar essa promessa. E, de certo modo, é uma promessa. Eu vou dar a cesta básica para essas famílias. Se eu falei que eu vou dar, o projeto tem que se organizar para que todo mês tenha cesta básica. Não é no meio do caminho, praticamente fechando o mês, ou já fechou o mês, você fala assim, olha, eu já consegui dar para essas pessoas aqui, tá? E a gente já está juntando já para conseguir dar para o mês que vem, e a gente tem que dar no começo do mês, mas a gente não conseguiu arrecadar, a gente vai dar no meado, a gente vai dar no final, e a gente... Não tem que ser assim. A gente tem que falar, eu vou dar, no final do mês eu já tenho que ter todas as cestas básicas para o próximo mês. Ah, Débora, mas aí eu compro, não tem todo no final do mês. Tudo bem, a gente vai ter pelo menos a primeira semana, eu tenho que ter todas as cestas que eu vou dar para as pessoas durante um ano, um mês inteiro. Eu tenho que ter, porque foi o quê? Eu planejei que eu teria as cestas básicas. Eu falei que eu ia pagar a água, a luz, o telefone, o aluguel. Esse é o meu plano. Então eu tenho que ter. E ao mesmo tempo que eu tenho que ter, eu tenho que planejar o como eu vou ter.
Então, antes de qualquer coisa da gente pensar em fazer alguma coisa, a gente tem que pensar, eu tenho o recurso, eu consigo arcar essas despesas, porque oficialmente eu tenho esse recurso todo mês. E a gente, às vezes, não tem isso. A gente tem mês 300, outro mês a gente tem 700, no outro mês a gente tem 5 mil, e a gente vai desse jeito. E aí eu falo sempre, planejamento. Se eu vou fazer um evento todo mês, para conseguir o recurso que eu preciso todo mês, eu vou fazer. Se eu vou fazer um evento, se eu vou fazer um bazar, se eu vou fazer um bingo, se eu vou fazer um brechó, não importa. Eu tenho que ter no mês aquilo. Porque eu já tinha me organizado a fazer isso. Então a gente tem que pensar. Por isso que a gente fala, se eu ganho 600, eu tenho que gastar no máximo 600. Mas o certo é eu gastar 500 para guardar 100. Entendeu? Sempre vai ser assim. O meu salário, eu tenho que pensar, eu vou viver com este salário. E toda vez que eu penso, eu vou viver com esse salário, gente, eu não posso pensar simplesmente de pagar água, luz, telefone, aluguel. Não. Não posso pensar assim. Eu tenho que pensar, eu vou pagar água, luz, aluguel e também eu vou tirar um dinheiro para ir pro cinema, eu vou tirar um dinheiro para ir no shopping comprar um sapatinho para mim, eu vou tirar um dinheiro para pagar o curso de inglês porque eu estou me capacitando. Isso tudo com uns 500 reais, porque 100 eu já guardei. Ok? Olha o nosso planejamento como tem que ser feito. Olha como a gente tem que pensar na nossa receita para depois a gente pensar como vai ser os nossos gastos. A gente sempre tem que pensar o quanto eu tenho. E aí, do quanto eu tenho, eu começo a pensar nos meus gastos. E a gente pensa em quê? Eu vou pensar nos meus gastos e aí depois eu me viro nos 30 para ter o dinheiro para pagar esses gastos que eu tenho. E aí a gente sempre fica como? Na pindaíba. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é isso. Eu tenho que me planejar com quanto eu tenho. Não me planejar com como eu quero fazer, o que eu quero fazer, para depois eu pensar se eu vou ter ou não esse recurso. Ok? Primeira coisa que a gente tem que botar aí no caderninho. Eu tenho que pensar, eu tenho X, é X. X não. 100 menos X que eu vou gastar, ok? Porque a gente tem que botar um dinheirinho ali no nosso... fazer o nosso patrimônio ali, aquele nosso carro, aquela nossa reserva financeira para que se acontecer alguma coisa dentro do projeto. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Wilson, é Wilson, porque se tá capoeira, música, maestro Wilson, eu vou chamar de Wilson. Mas eu acho que não é o Wilson, porque como é o símbolo, eu acho que é o Alan, porque, olha, Alan, eu só tô pelo teu símbolo, então eu acho que é você. Então, vamos lá. Então, assim, como que eu vou pensar nisso, Débora? Como eu vou me planejar? Então, como eu disse para vocês, nossos gastos. Se eu já tenho gasto no projeto, eu já tenho que estar com esses gastos, ok? Então, eu vou botar certinho. Gente, eu pago luz, eu pago água, eu pago aluguel, eu pago não sei o que lá, eu dou tantas cestas básicas, isso eu vou anotando. E aí eu vou fazer o quê? Como que eu faço para diminuir os meus gastos se eu já tenho esses gastos? Não tem como, Débora, eu falar, eu vou parar de pagar água, eu vou parar da cesta básica. Não tem como, Débora. Eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não posso tirar essas minhas despesas, porque a gente já faz. Como foi? Administrar o financeiro e a prestação de contas é o caminho certo para a nossa captação. Gera uma confiança. Sim, sim. Por isso que se vocês pararem para pensar, gente, deixa eu até ler alto para vocês aqui, porque eu esqueço que eu estou em três redes diferentes. Olha só. A Nathalie falou assim para a gente. Administrar o financeiro e a prestação de contas é o caminho certo para novas captações. Gera uma confiança. E assim, por que gera uma confiança, gente? Uma coisa que eu falo muito aqui para vocês é da gente ter uma transparência. E é fundamental a gente ter essa transparência não só na nossa parte contábil, não só na nossa parte financeira, tá? Vou falar financeira porque poucas vezes a gente faz realmente aquela contabilidade de trazer um balanço. Desculpa, gente, é o cachorro. De botar a nossa contabilidade nas redes sociais, essa coisa. Então, eu falo sempre para vocês o quê? Faz somente um relatório, uma coisa simples, para que possa colocar para as pessoas o que vocês estão gastando. Então, assim, a gente bota muito em sentido do produto da instituição. Por que os produtos? Porque a gente recebe muito produto. Uma vez, agora que esse momento que a gente está fazendo muito 3 lives diferentes, 3 canais diferentes, mas deve ter algum dos vídeos do YouTube, eu apresentei uma planilha para vocês,
E essa planilha foi para a gente identificar até como a gente faz os nossos gastos. Por quê? Muitas das instituições recebem o valor de produtos muito elevado. Então, por exemplo, a minha instituição gasta R$ 8.000 por mês. Só que dentro desses R$ 8.000, gente, R$ 5.000 é só produto. Então, assim, de recurso financeiro, às vezes, que a instituição recebeu, foi R$ 3.000. R$ 3.000 porque a gente fez venda de produtos, mais uns 4, 5 doadores que a gente tem mensalmente. Então, assim, às vezes o recurso financeiro é muito baixo. Por isso que eu falo, faça muitas campanhas de pedido de doação. Porque, assim, as pessoas ficam mais... não é que elas ficam mais sensibilizadas, mas elas acreditam que é melhor eu doar um produto do que eu doar algo financeiro. E quando a gente mostra para essas pessoas, por isso que eu falei para vocês o que é sempre pegar os dados dessas pessoas, nome, telefone, e-mail. Por que sempre? Porque na hora de você prestar uma conta e mostrar para essas pessoas o quanto a instituição gasta, a gente dá aquela transparência, a gente chama essa pessoa no contexto, olha, confia em mim, agora eu quero o seu recurso financeiro, ela já tende a fazer o quê? Cara, ela me mostrou quanto que ela recebeu de produto. Ela recebeu R$ 6.000 de produto, caramba. Então quer dizer que R$ 6.000 foram cesta básica. Por quê? Porque quando você for botar do ladinho das suas receitas, lá 6.000, suas despesas, você bota lá, foram doadas tantas cestas básicas, foram feito luz, água, telefone, e a pessoa vai falar, cara, dos R$ 3.000, ela gastou água, luz, telefone. E ainda tem uma sobrinha ali no final, que é de, vamos dizer assim, R$ 700, que eles vão botar no caixa deles lá, que é o fundo reserva da instituição. Isso vocês podem fazer todo mês e dar para os seus doadores, as pessoas que doaram. Não necessariamente vocês podem botar nas redes sociais, não precisa. Mais de 3 em 3 meses vocês botam nas redes sociais. Por quê? Isso dá mais confiança no projeto. As pessoas acreditam mais em vocês. Então é muito mais fácil da gente começar a trabalhar nessa captação de recursos financeiros. Por quê? A pessoa já viu que você deu uma transparência para ela. Ela já viu que você prestou conta de um produto que ela deu. Que assim, ela deu uma caixa de leite, você não vai falar, obrigada, eu dei uma caixa de leite. Claro que tu não vai fazer isso. Mas você vai falar, eu dei uma cesta básica. Essa cesta básica tinha o leite que ela mandou. Entendeu? Então assim, a pessoa fica, tá fazendo, tô vendo diferença. Não é somente o que a gente faz sempre. Foto das nossas atividades. Recebeu cesta básica, crianças correndo. A pessoa não quer ver só isso, a pessoa quer ver algo mais. E esse mais que a gente tem que dar para essas pessoas é essa prestação de contas, sim, com números, gente. Com números, que é muito importante. Porque a gente tem muito aquela omissão de dados da instituição. Peraí, gente. De dados da instituição. E esses dados são o quê? É a gente falar da nossa contabilidade. A gente omite muito a nossa contabilidade. E a gente não precisa omitir, porque as pessoas têm que saber. Eu estou negativa e eu estou positiva. Tem que saber. Porque se elas veem que, eu estou negativa, pode ser erro meu, mas também pode ser o quê? As pessoas não estão contribuindo. E aí ela pode falar, caramba, vou contribuir para essa instituição, porque ela faz um trabalho tão legal, ela presta conta para mim, eu vou tentar. E foi o que eu falei para vocês aqui na aula passada. A gente chega aqui, vai ligar para essa pessoa, ela vai falar, a senhora já viu as nossas redes, você viu o que a gente manda para você por e-mail, ela fala, vocês que mandam, ela pode até esquecer quem é você, mas, eu recebo, nossa, muito bom, eu vejo ali, que legal o trabalho que vocês fazem. Aquela coisa, quem é visto é lembrado. E quanto mais informação você dá para as pessoas, melhora esse retorno das pessoas para contribuir para vocês. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Então, assim, a gente anota lá nossos gastos, vamos voltar aqui, nossos gastos, gasto, telefone, luz, água, telefone, e aí a gente bota na nossa planilha. E como eu falei, a gente vai fazer o quê? Eu posso diminuir os nossos custos, eu posso diminuir as nossas despesas. Não diminuir as nossas despesas cancelando o meu plano telefônico, cancelando as cestas básicas, mas eu posso pedir o quê? Eu posso fazer outras cotações para as cestas básicas. Eu pago R$70 na cesta básica, a gente já pega com esse cara que é um camarada nosso, já tem 4 anos. Só que as cestas básicas dele estão aumentando o preço. Em São Paulo, a transparência tem que ser atualizada mensalmente. Parceiros editais... não! Isso assim, nessa questão, Natalia, quando a gente trabalha com marco regulatório e quando a gente faz parcerias e editais, depende também dos editais, a gente tem, sim, a obrigatoriedade de dar uma prestação de contas. Então, assim, o marco regulatório mesmo, ele diz, olha, você tem que prestar conta tudo certinho.
O marco regulatório obriga a gente a fazer isso. Só que ele bota observação lá, se você estiver trabalhando com recurso público. E a gente tem que dar essa prestação de contas no nosso site. Ele bota essa observação, site. E muitas instituições que têm parceria com o poder público não colocam. Ela dá só aquela anual, final do ano ela bota o relatório. E a gente também não pode esquecer que a gente dá a prestação também pelo Sincov, se eu não errei a sigla Sincov, a gente tem um sistema que a gente tem que dar parceria do poder público, a gente tem que anotar toda a nossa prestação de contas ali. Só que, como eu sempre falo para vocês, gente, não importa se a gente está trabalhando com dinheiro público ou com dinheiro de terceiros, tudo é dinheiro público. O dinheiro não é nosso, o dinheiro são de terceiros. Então, o dinheiro continua sendo público. Só não é do governo, mas é do João, da Maria, do Pedro, do Paulo. A gente tem que fazer uma prestação de conta para essas pessoas. Entendeu? A gente tem que ter, na nossa concepção, na nossa agendinha, na nossa rotina institucional, que a gente tem que prestar conta para as pessoas. Não importa se é do governo, uma parceria, Sincov, né, Sincov? Não importa se é uma parceria com o poder público, se é uma parceria com uma empresa ou se é uma pessoa. Porque no próprio edital e no próprio chamamento público, ele obriga a gente a fazer isso. Ele obriga. E assim, não é obrigado, é lei. Se está na lei, a gente tem que fazer. Então assim, é aquela questão que quando a gente ganha um recurso público, ele já deu pra gente. Ele falou, ó, eu tô te dando e você já assinou um documento dizendo que você vai fazer isso. Só que quando você trabalha com pessoa física, você não faz isso com a pessoa física. Você não fala para a pessoa, olha, obrigado pelo recurso, eu vou te dar uma prestação depois. A gente não faz isso. A gente fala, muito obrigada, é mais do que sua obrigação, porque eu estou ajudando a sociedade num todo. É uma coisa que a gente tem que tirar isso da nossa concepção, que a gente não está ajudando a sociedade. A gente está colaborando para o desenvolvimento da sociedade, através dessas pessoas. Porque se não fossem essas pessoas, o nosso trabalho não estaria sendo feito. Porque é através do recurso que elas dão que o nosso trabalho é feito. A gente teve a ideia, a gente montou. Só que para aquilo tudo acontecer, tem que ser com que recurso? Dessas pessoas. Porque se a gente vai fazer um evento, são pessoas que vão no nosso evento. Se a gente vai vender produtos, são pessoas que doaram os produtos e vão lá comprar os produtos. Entendeu o sentido da coisa? É o tempo todo a gente vendo que as coisas estão acontecendo, só que a gente fala, não, você não me deu nada. E deu, elas deram, o tempo todo elas deram pra gente. Só que a diferença foi que elas não deram algo que a gente estava querendo. Foi R$10, foi R$30, não foi o que eu queria 50 por mês de cada pessoa. A pessoa não me deu 50, a pessoa quer me dar 5. O que é 5? Quer me dar um pano de prato? O que é um pano de prato? E a gente tem que pensar menos, e quando a gente pensa um pouquinho menos, mas focando no grande, a gente consegue fazer o quê? As coisas melhores. E elas vão melhorando aos pouquinhos, passo a passo. Entendeu? Acabamos aderindo e acabamos sendo um bom. Sim, é muito bom, Nathalie, é muito bom a gente estar fazendo essa transparência para as pessoas, porque a gente já começou. Não recebo. Fotos e agradecimento imediato após o resultado da parceria. Ah, tá. Sim, mas é muito bom. Recibo, agradecimento a gente tem que mandar praticamente instantâneo. E a prestação a gente tem que estar mandando sempre para as pessoas. É muito bom a gente estar mandando prestação, porque a gente cria o vínculo com as pessoas. O vínculo com as pessoas é excelente, gente. A gente não pode esquecer isso. Vínculo com as pessoas, relacionamento com as pessoas. E quanto mais a gente oferece para essas pessoas que dão recursos para o nosso projeto, como eu falei, a gente foca no recurso financeiro mensal ali, que vai conseguir fazer com que o nosso trabalho amplie. E aquela questão, se eu tenho um recurso mensal fixo, se todo mês eu consigo ter pessoas doando para mim R$4.000, eu não fico naquela questão, eu acho que eu vou fazer um evento. Será que eu vou fazer isso? Será que eu posso fazer tal coisa? A gente não fica nessa coisa de, eu não sei se eu vou fazer. Eu já tenho um plano com aquele recurso certo dentro do meu projeto. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, ter 70% do recurso que vocês ganham e gastar com o projeto e deixar 30%, por que eu falo para vocês gastarem, só gastar 70%? Porque normalmente acontece o quê? Mesmo a gente tendo recursos fixos, pessoas doando mensalmente para o projeto, a gente fazendo evento todo mês, os eventos às vezes não batem aquele valor que a gente queria, as pessoas às vezes deixam de doar naquele mês e doam às vezes no mês seguinte. Então assim, eu ganho, todo mês no projeto a gente tem doadores mensais e a gente ganha R$3.000. Só que tem meses que a gente ganha 2.200. Outro mês a gente consegue ganhar 3.700. Por quê? As pessoas esqueceram de pagar e pagam no outro mês.
Aí acontece o quê? Eu tô com foco total, que eu posso gastar os 3 mil reais. 3 mil reais. Só que o problema todo e se eu não tiver os 3 mil reais? Entendeu? Ou seja, da coisa, por isso que eu falo sempre, gasta 70%. Porque os outros 30%, ele vai para nossa reserva financeira. Mas, de repente, não vai entrar 100%, vai entrar 75%. Mas eu já sei que 70% é certo de eu gastar com o projeto. Então, esse mês vai entrar 5%. Só aquele pouquinho lá, 5% do valor que a gente achou que ia ganhar total, a gente não conseguiu arrecadar os 100%, arrecadamos 75%, 5% vai para o nosso caixa, para a nossa reserva financeira, e a gente vai pagar com 70% do valor total, todas as despesas do projeto. Mês seguinte, aí vem aquela nossa educação, a gente tem que se educar em relação a isso. Mês seguinte, eu não vou receber só os 2.300. Eu tenho mensalmente o quê? 3 mil reais, certinho, 3 mil reais de doadores. Os doadores esqueceram, pão dura, aquelas coisas todas. Eles fizeram o quê? Débora, desculpa, a gente teve um probleminha, vou depositar para vocês agora, nesse mês, tá? Não, que isso, porque problema é não, a gente só depois a gente faz uma cobrança mesmo, assim, a gente fala, lembra, né? Nem a cobrança, a gente lembra as pessoas só quando elas estão com 2 meses, 3 meses atrasadas, aí a gente lembra a pessoa. Mas com o mês a gente deixa passar, porque pode ter acontecido alguma coisa. No segundo, quando a gente vê que o negócio não veio, aí tu vai, eu sou do projeto tal, aconteceu alguma coisa, eu sei que a gente está com problema na pandemia, mas aí, conversa com a pessoa, para ver se ela faz a doação. Mas a questão no mês seguinte, você não vai receber 3. Você vai receber mais, porque algumas pessoas ligaram para você, e você sabe que você tem lá no seu procedimento que não liga na primeira não pagou a parcela lá, a doação, não pagou, você vai ligar na próxima. Aí a questão no mês seguinte, você recebe 3.600. Aí você vai fazer o quê? Eu vou gastar só os 2 e pouco que eu tenho, e o restante lá, os quase 1.000 reais que sobrou, não é que sobrou, é nosso recurso ali, é aquele valor que a gente vai botar lá na nossa conta, na nossa reserva financeira. Por quê? Porque pode acontecer o que aconteceu agora, no Rio de Janeiro, no Brasil, né? No Brasil, a gente está com uma pandemia, são 3 meses de uma pandemia ainda, e tem gente que está voltando ao trabalho, tem gente que não está voltando, o recurso dos projetos diminuíram muito, recursos financeiros, porque que eu disse? Produtos estão chegando, mas o recurso financeiro está muito baixo. E aí a questão toda produto chega, só que a luz, água, telefone, aluguel, eu pago com dinheiro. E aí vai acontecer o quê? Eu vou usar a minha reserva, porque a minha reserva vai me segurar. Entendeu por que a gente faz uma reserva financeira? Porque se entrar muitos produtos e não entrar recurso financeiro, as despesas que oficialmente eu tenho que pagar com dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. Ou eu vou produzir, que é fazer um evento, eu vou fazer esse dinheiro acontecer, que é fazer um evento, os eventos que eu vou fazer vai ser um bazar, um brechó, um leilão, qualquer coisa assim, mas sempre pensando que se eu for montar um evento, na maioria das vezes, eu também tenho um investimento. Será que eu tenho investimento para fazer um evento? Isso a gente também tem que pensar, então a gente tem que pensar muito antes de dar os grandes passos para fazer essa captação. Por isso que a gente tem que sempre se planejar. A Gladys falou assim, sim, reserva é fundamental. Gente, é fundamental, mas se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo aqui que está me vendo aqui, vocês têm reserva financeira? Sério, vocês têm uma reserva financeira de pelo menos 4 meses de gasto do projeto? Responde aí para mim. Tenho. Responde, por favor, só para a gente ter uma noção aqui como está o esquema da reserva financeira dentro do projeto social. Tá? Então, assim, e aí a gente começa. Como eu posso diminuir esses gastos do meu projeto? Gente, gastos dos projetos, como eu disse, eu tenho um amigo aqui super legal, amigaço, e a gente compra as cestas básicas nele. De 3 anos que a gente compra a cesta básica dele, tá R$70. Eu faço o quê? Eu vou fazer uma cotação. Eu vou fazer 3 cotações. 3 cotações com os mesmos produtos que tem na cesta básica dele. Tá? Muito baixa, mas ainda... Pô, tudo bem, tá fazendo. O importante é que você tá fazendo aí. O Vinícius tá até rindo, tô até com medo. Não, tá vendo? A gente tem que ter essa questão de ter essa educação financeira, de ter realmente uma reserva financeira no projeto, gente, que é muito importante. Mesmo, gente, que eu comece com 20, 30, 40 reais, mas a gente tem que ter uma reserva financeira. É fundamental dentro do nosso projeto. É fundamental para se a gente entrar numa nova crise, a gente tem aquele recurso ali, dentro do projeto.
Então, assim, vamos voltar aqui. O pessoal aqui do Facebook não me respondeu, tudo bem. O pessoal aqui do YouTube também não interage comigo. Vocês estão demais, gente. Então, assim, como eu falei, eu tô com meu amigo, eu gosto muito dele, eu tô fazendo já um tempão com ele as cestas básicas. Aí eu vou fazer 3 cotações, sim. Eu sei que ele é parceiro, mas eu vou fazer 3 cotações. E para fazer essas 3 cotações, eu quero saber o que tem na cesta básica desse meu fornecedor. Ele vai me falar, eu vou lá, vou ver quem manda normalmente a nota fiscal. Normalmente não, ele manda a nota fiscal, que eu tenho que prestar conta disso na contabilidade. E aí eu vejo, 5 quilos de arroz, 3 de feijão, 2 de açúcar, fubá, farinha, eu vejo, tá, R$70. Aí eu vou e faço uma cotação para 3 empresas diferentes. As 3 empresas, elas vão me responder com o valor das cestas básicas. Se o valor da cesta básica for mais barato, eu vou falar, amigo, tá muito caro a sua cesta básica para o nosso projeto. E a gente fez uma cotação e a gente conseguiu valores muito mais baixos. Eu consegui os mesmos produtos. A maioria das vezes, gente, o valor do produto é um, mas assim, é arroz princesa, o outro vende arroz império. Gente, mas é arroz? Desculpa. Eu compro qualquer tipo de arroz. Tá na promoção, é arroz branco, eu tô comprando. É feijão, tá na promoção, eu tô comprando. Aí o pessoal fala, Débora, tem feijão que demora meia hora no forno. Eu falo, não quero nem saber, o meu vai demorar 3 horas. Vai demorar 3 horas lá no fogo, eu vou fazer aquela coisa de botar na água, ficar lá um dia na água, depois ele ficar macio. Gente, mas pagar R$8 um quilo de arroz, de feijão, ou pagar R$2,99, desculpa, vou pagar R$2,99. Porque o meu feijão não fica bonzão, bonitão, gostosão, ele fica meio aguadinho. Então, sendo muito bom ou sendo ruimzinho, ele vai ficar ruim mesmo, então... é feijão. Mas é sério. E aí a gente faz a cotação com o produto igualzinho, com as marcas. Mas se o cara falar, a marca não é essa, a marca é essa, vai ser essa, gente. Por quê? A gente vai dar uma olhadinha lá no mercado, ver se está compatível a marca desse produto desse cara e vai falar, realmente, o feijão dele é R$2,99, do meu amigo é 5. Mas o dele é marca X e esse aqui é um pouquinho mais inferior. Mas a gente tem que pensar o quê? Eu tenho que dar cesta básica para as famílias. Eu sei que é muito bom comer o bom do melhor, mas arroz, feijão, macarrão, a gente bota um molhozinho e fica gostosão do mesmo jeito. O negócio não é o produto, o negócio é quem faz. Se a gente pensar, você pode ir num restaurante caríssimo e você está comendo um arrozinho de R$2,99, mas você está comendo um negócio tão gostoso que tu fala, deve ser o arroz vindo lá da Austrália, não sei de onde, lá da China. O arroz vem da China, do Japão. Mentira, o arroz vem aqui do interior. É uma safra horrível, mas o cara sabe cozinhar, que é uma beleza. Então, gente, desculpa, é assim. Então, assim, a gente deu uma olhada, o cara lá, falamos com o nosso amiguinho lá, olha só, fulano, eu consegui as cestas básicas por R$49,90. Os mesmos produtos, a mesma quantidade de produto que você oferece. E tipo assim, R$70 para 50, eu vou ter que ficar com esse cara, porque a gente precisa economizar no projeto. Tem 2 opções. Ou teu amigo fala, pô, show, Débora, não tem como eu diminuir, pagar R$50 nas cestas. Ou aquela questão, cara, segue com esse cara aí. E eu vou fazer isso. Por quê, gente? 50 cestas. Vou fazer cálculo aqui, porque eu adoro fazer cálculo para dizer o contrário aqui com vocês, porque a pessoa aqui não sabe fazer cálculo, né? Então, pensa bem. Eu tenho 50 cestas básicas, gente. Olha só, o cálculo aqui com vocês. Vou botar na calculadora, porque a pessoa aqui não é boa. 70 cesta básica. Vezes 50. Vezes 70 famílias. 70 famílias que eu atendo, vezes 70 é o valor da cesta. São R$4.900. Aí eu vou e falo, tá, 70 cesta, vezes, eu sei que é 3.500, tá, gente? Mas liga não. Vezes, isso é fácil, tá? Vezes 50, 3.500. Menos os R$4.000, que também a gente sabe a conta, mas vamos deixar certa. Menos os 4.900. 4.900. Gente, R$1.400 a menos. Você poderia estar gastando R$1.400 a menos todo mês, mas você nem tinha se ligado nisso. Então, assim, R$1.400 todo mês que você vai economizar no seu projeto, ele pode ir para o seu fundo reserva. Não é para você falar, sobrou 1.400, vou fazer uma obra. Não. A gente está aqui fazendo o quê? A nossa educação financeira. A gente não planejou em fazer a obra. A gente planejou em quê? Economizar gastos no projeto. Ok? Se eu quero fazer uma obra, eu vou criar o recurso para fazer a obra. Show? Educação financeira. Segunda coisa que a gente pode fazer. Luz,
A gente vai fazer o quê? A luz não dá para baixar, porque a luz é um valor fixo. A gente vai olhar dentro do projeto como que a gente está gastando luz. Abre-se janela, desliga esse ventilador, desliga esse ar-condicionado, sai da sala, apaga a luz. Nossa conta vai diminuir. Conta de água, é a mesma coisa. Não tem como a gente chegar e ligar para a SEDAI e falar, diminui a minha conta, tá? Mas a gente não pode esquecer que tem certificações que a gente pode conseguir e a gente pode ir nesses órgãos, ok? E aí a gente faz o quê? Vai lá e fala com a SEDAI. Sem obra, sem obra. Obra, se você quiser fazer obra, Nathalie, você tem que juntar recursos para fazer obra. Não pode gastar com obra. Então, assim, a gente vai lá e olha para a nossa casa e fica, toda hora fulaninho vai lá, limpa a mão, quer lavar a mão e fica lá 2 horas. A água vai embora. Não vamos parar, essas crianças não vão parar de molhar essa água, não. Vou ficar olhando, ó, porque elas ficam lá, escovam os dentes com a água aberta, a outra ali quer lavar os pratos, fica 2 horas lavando o prato com a bica aberta. A gente agora já sabe que a gente está gastando água por causa disso. A gente vai educar as pessoas. Quer lavar a mão? Desliga a torneira e fica aí alisando a tua mão 2 horas. Depois você abre a torneira e bota a sua mãozinha debaixo da torneira. Fulaninha, não é para você fazer isso. Ah, Débora, eu jogo água no quintal mesmo. Não é para jogar água. Você joga um pouquinho de água, ensaboa todo o quintal e depois você joga de novo. Nada de deixar aí a borracha aberta e vazando água. Primeiro a gente tem que pensar no planeta, tá? A água tá acabando. Aí a pessoa, para com isso, olha os oceanos, tu bebe água do oceano? Ah, tá, desculpa, então tá bom, então a gente não tem água suficiente, não. E aí a gente brinca com a pessoa para ela ter um pouco de consciência. Isso é muito importante, gente. Preciso de uma quadra oficial. Não, isso aí você pode organizar e fazer uma quadra oficial, mas aí você tem que ver quanto é o recurso que você precisa aí para você fazer a quadra. Não pode usar o recurso que a gente está economizando, porque o negócio aqui é economizar para a gente fazer a reserva financeira do projeto. É a educação financeira que a gente está fazendo aqui do projeto. Tentar diminuir gastos do projeto, diminuir despesas do projeto, para que você faça o quê? Se eu ganho X e estou gastando muito mais do que eu ganho, a gente tem que fazer o quê? Que os nossos gastos caibam dentro do que a gente recebe. Entendeu? É essa a importância aqui, ó. Se a gente quer pensar em fazer uma quadra, vamos fazer uma vaquinha, vamos fazer um evento para fazer a quadra, vamos fazer várias coisas e vamos juntar para fazer a quadra. Entendeu? A gente não pode pensar em diminuir gastos para gastar em outra coisa. Isso é muito importante. A gente não pode diminuir os gastos para gastar para outra coisa. E por que essa questão de diminuir para gastar em outra coisa? Porque se eu vou diminuir para gastar em outra coisa, significa, de repente, com o que eu vou gastar não é tão importante. A gente tem que prestar atenção nisso. Por isso que eu brinco muito em relação a gente hoje, pessoa, mundo real. Quantos pares de sapato você tem, Débora? Ah, eu devo ter uns 30. Para que isso você só tem 2 perninhas, dois pezinhos? Para que você quer 30 pares de sapato se você nem sai direito, Débora? Porque eu gosto de ver meu guarda-roupa cheio de sapato. Estou gastando de bobeira. Eu não saio. Eu só quero ver o guarda-roupa cheio de sapato. Isso não é uma consciência minha. Isso é um gasto excessivo que não é necessário. Então, é a mesma questão. Se eu preciso fazer uma obra, eu preciso fazer tal coisa, aquilo é uma necessidade do projeto, então eu tenho que me virar nos 30 para conseguir aquilo. Mas eu não posso diminuir recursos do meu projeto para fazer aquilo. Entendeu? Então, a gente tem que pensar muito bem nessa questão. Outra coisa que a gente pode fazer, como eu falei, é manutenção de equipamento, esse tipo de coisa. Fazer parcerias, tá, gente? Parcerias, voluntários. Nossa, eu tenho manutenção de computador todo mês, eu pago para um rapaz todo mês R$200. 200. Gente, mas o cara me cobra R$200 todo mês e às vezes ele nem vem consertar o computador. Então, assim, não vou mais ter uma pessoa que vai consertar meu computador. Eu vou arranjar uma pessoa, um MEI ou um autônomo, que ele vai lá e faz só na vez que precisa, um trabalho pontual. Eu não vou ficar com uma pessoa, um prestador de serviço, que gasta R$200 pela prestação de um serviço ali, mensal, e ele vai no meu projeto 2 vezes, as 3 vezes no ano, eu estou jogando dinheiro fora. De repente, esses R$200 por mês, que é equivalente a 200 a 2.400 reais, aí, 2.400. De repente, as 3 visitas que eu tenho durante o ano todo, deu R$600, R$700. Olha só a economia que eu fiz. Então, isso é muito importante a gente estar olhando esses nossos gastos. Por quê? A gente vai economizar. Ok? Então, assim, Débora, já entendi. Agora, como eu vou fazer isso? Que eu preciso fazer isso agora. Então, vamos lá, gente. Como eu disse, a gente vai olhar o nosso projeto num todo
E a primeira coisa que a gente vai fazer é, oficialmente, 70% do que eu ganho, 70%, gente, não esquece, 70% está incluído os produtos que eu ganho todo mês, tá? Então, assim, se eu recebo cesta básica, se eu recebo leite, isso tudo vai contar como recurso financeiro. Vocês têm que contar isso. Entrou uma lata de leite, entrou 3 de açúcar. Não, gente, entrou uma lata de leite, R$11,90. Entrou 3 açúcar, o açúcar tá acho que R$3. Entrou 3 açúcar, R$9. Isso vai entrar como dinheiro. Isso tem que ser monetizado, tá, gente? Entendeu? Não dá pra gente contar como produto. A gente vai converter esse produto em dinheiro. Então, a gente vai monetizar esse recurso, ok? Trouxe, calculei e falei, tá, meu recurso realmente, 80% do meu recurso é recurso em produto. Eu ganho muito pouco em dinheiro. Eu vou arranjar estratégias para conseguir esse recurso financeiro. E como eu disse, bazares, eventos, brechós, eu tenho que falar com pessoas para que doem para a gente mensalmente, mas se eu ainda não consigo fazer isso nesse momento, eu vou fazer o quê? As coisas mais acessíveis ao projeto. O que são as coisas mais acessíveis ao projeto? Realmente, falar com pessoas. Não doando mensalmente, porque eu ainda não estou preparada para pedir um mensal, mas eu vou fazer eventos. O meu projeto tem que ter evento pelo menos, tem que ter evento todo mês, para eu conseguir arcar com as despesas do meu projeto. Débora, mas como você falou, o evento é caro, eu preciso de recursos para fazer evento. A gente vai fazer eventos mais baratos. O que é evento mais barato? Eu vou dar o exemplo aqui do Wilson, da Corporação Musical Maestro Wilson de Lima. Por que eu vou dar o exemplo deles? Porque eles trabalham com música. Eu posso fazer o que com a música? Eu posso fazer um evento musical. Eu posso prestar serviço com a música. Eu não estou gastando recurso. Eu vou fazer um investimentozinho que é para consertar o equipamento dessas crianças. Mas esse equipamento desses jovens, ou crianças, não sei, ele vai ser convertido na hora que eu te ganhar o recurso dessas pessoas. Então, se eu ganho R$300, R$100 tem que ser para consertar o equipamento. Exemplo, tá? R$100 é para consertar o equipamento. Então, assim, é aquela coisa de dar lá e dar cá, dar lá e dar cá. Eu ganhei, eu tiro um pouquinho e faço. Eu tiro um pouquinho e faço. Ok? Então, assim, vou fazer um evento que eu consigo fazer mais barato possível. Vou fazer um evento na praça pública, as crianças vão ficar tocando, vou falar do nosso projeto, vou pedir recurso, aí eu ganho meia dúzia. Não preciso ganhar, eu vou ganhar R$1.000, que eu vou fazer um evento. Não, gente, vamos pensar baixo. Naquele momento, as pessoas foram lá, algumas pessoas do ar, a gente saiu daquele evento ali de quase 1 hora, com, sei lá, R$150. Já é alguma coisa, ok? Daqui a 15 dias, sei lá, eu faço de novo, já são outras pessoas, as pessoas já sabem que eu estou fazendo o evento ali, elas vão querer doar naquele evento, depois de 2 semanas eu já consigo ganhar uns 400. E aí eu vou aos pouquinhos. Daqui a pouco eu estou crescendo, eu vou fazer, as pessoas começam aqui a ver o projeto e me chamam para fazer uma apresentação. Poxa, faz uma apresentação assim, faz uma apresentação assada. A gente faz, mas a gente cobra. A gente pede uma ajuda de custo para manter o projeto. Aí a gente fala uma ajuda de custo, a pessoa fala, então eu posso pagar R$30? Não, então a gente tem uma ajuda de custo mínima, que tem as crianças, a gente vai de van, a gente tem que ajeitar os instrumentos, no mínimo, é R$300 para a gente ter o evento. Se eu fosse contratar uma orquestra melhorzinha, não que a orquestra do projeto seja ruim, mas a pessoa pensa, eu quero um profissional, mas eu vejo que os caras são bons, R$300 é muito melhor do que eu pagar 3.000. Vou economizar pra caraca. Você começa a ter espaço. Daqui a pouco você está fazendo eventos pra caramba aí, a tua cidade toda tocando, um aluno. Eixe, Tará! Jefferson, tem cachorro aqui fora, pega aqui ela. E aí, gente, desculpa. E aí a questão é, se a gente vê esse ponto, a gente vai crescendo aos poucos. Isso é importante. É em passinho em passinho. Degrauzinho por degrauzinho, a gente começa a crescer o projeto, ok? Outro ponto que a gente pode fazer em relação a isso é, como eu disse, a nossa lista de gastos. A gente tem que pensar quais são os nossos gastos. Se a gente tem os gastos muito altos, a gente vai tentar economizar esses gastos, vai tentar diminuir esses gastos, mas não vai tirar esses gastos. E aquela coisa, se for gastos necessários, a gente não pode tirar. E a gente também pode ver que a gente está gastando com coisas que não tem necessidade, que foi o cara da informática que vai lá fazer a manutenção. Eu estou gastando e às vezes o cara não aparece, porque não precisa. Então, eu tiro esse gasto do projeto, então eu passo a economizar muito mais. Então, eu passo a ter recursos dentro da instituição, ok? Planejamento financeiro. O que é esse planejamento financeiro? A gente tem que planejar antes de gastar, ok? A gente vai botar lá, eu vou gastar luz, normalmente 250, eu vou gastar água, normalmente 300, eu vou gastar cesta básica, normalmente tal, e acabou. Eu vou ter que comprar
uma geladeira. Então, eu vou botar aqui quantos meses que vai demorar para comprar essa geladeira. Eu não vou tirar dinheiro da minha conta para comprar geladeira, porque o dinheiro da conta é reserva para que, se caso aconteça algum problema. Ok? Outro ponto é verificar sempre se está saindo conforme a gente planejou. Então, é aquela coisa, sempre retornar, sempre avaliar, sempre monitorar se as coisas que a gente está fazendo, está dando certo. Por quê? Exemplo, a gente tem a questão de falar, a gente falou lá com o cara da telefonia, o cara falou que ia fazer o plano tal, e a gente fez o plano tal, chegou na hora, no mês seguinte o cara cobrou uma conta absurda e o cara fala, a gente não vê. Aí ele cobra e a gente acha que deu tudo certo, a gente não olha. E aí, quando você vai ver, ele prometeu que o teu novo plano ia ser 150, ele está cobrando 178. Ah, Débora, o que é R$ 28? Muito R$ 28. R$ 28 é não, deixa eu ver, 28, vamos botar aqui o frango tá aí, o peito do frango, tá, gente? Acabei de vir no mercado, então o peito do frango tá R$ 8,99. Então, assim, R$ 9. 9 vezes 3 dá R$ 27. São 3 quilos de peito que o cara tá pegando todo mês do meu dinheirinho. Então, eu faço o quê? Vou ligar para ele e falar, olha só, amiguinho, o protocolo tal, do dia tal, assim tal, você falou que era R$ 149,90. Por que a conta tá vindo R$ 178? Ah, desculpa. A gente às vezes não repara isso. E a gente deixa embora o valor elevado. Então, a gente sempre tem que estar voltando para confirmar se está certinho do jeito que a gente planejou, tá? Como eu falei, vamos agora voltar à nossa realidade aqui. O que é voltar à nossa realidade? A gente tem que, primeiro, anotar antes de fazer o gasto. E, às vezes, muitas das vezes, a gente chega no final do mês falando, a gente tinha tirado R$ 400 para gastar com as despesas dentro do projeto. E eu não tenho uma nota fiscal. Não tem uma anotação. Eu sei que saiu R$ 400 porque a gente guardou, botou lá, R$ 400 é para sair durante um mês no projeto. É o recurso dinheiro mesmo, tá, gente? E aí a gente esquece esse ponto. Então, esse ponto, gente, a gente tem que fazer uma planilha de saída semanal, quinzenal e mensal. Débora, mas semanal, quinzenal e mensal, não dá tudo mês? Dá tudo mês. Vocês podem organizar a semana ou vocês podem fazer uma planilha do mês logo de uma vez, tá? O que é essa planilha do mês todo? Por exemplo, quando a gente vai lanchar, a gente... Quando a gente vai lanchar, a gente normalmente faz o quê? Pede a nota fiscal. Então, o lanche tem a nota fiscal. E a gente bota lá. Não se esqueça, gente, for lanchar é nota fiscal, não é cupom de balcão, ok? É nota fiscal, ele vai ter que tirar lá da maquininha dele, aquele negocinho branquinho, aquele negocinho branquinho, amarelinho, aquilo é o seu cupom fiscal ou nota fiscal, tá? Então, assim, você tem que ter aquele papel. Não vem o cara do balcão botar lá um negócio num papelzinho lá que você compra na papelaria e te dá e fala, foi R$ 8 aqui. Não, aquilo não serve para contabilidade, ok? É aquela notinha que sai da impressora eletrônica, tá? Da impressora fiscal, desculpa, da impressora fiscal. Então, você vai lá, entrega para a pessoa. Entrega para a pessoa e você deixa lá, fulaninho, guarda numa pastinha, tá, gente? Tudo na pastinha que você deu aquele dinheiro, R$ 10, R$ 10. O que não tem, normalmente, notinha? Trem, metrô, ônibus. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem. Às vezes no metrô, no trem a gente consegue vir às vezes, pouquíssimas vezes eles dão pra gente papelzinho. Mas a maioria das vezes eles não dão. Então a gente faz o quê? A gente bota passagem. Como é que é essa passagem, Débora? Me explica porque eu ainda tenho que fazer isso aí no meu trabalho. Data, descrição. O que é descrição? Exemplo, tá? Madureira, centro da cidade. Ele pegou um trem. Madureira, centro da cidade. O trem é 4,50, 4,60. 4,60, se eu não me engano agora. Tá tanto tempo que eu tô sem até esqueci quanto é o trem, gente. 4,60. E de volta, 8 e pouco. 9,20. Eu acho que o trem tá isso, não sei. 9,20. O que ele... Nome de quem? O nome do carinha, ele vai botar lá. Reinaldo, botou lá observação, nomezinho dele. Descrição, foi dinheiro. E você faz tudo isso direitinho. Por quê? Fechou a semana, você vai ver quanto que saiu do dinheiro do seu caixa. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque às vezes acontece isso que eu acabei de falar para vocês. Saiu R$ 400 e você não sabe de onde. Fulano foi comprar bolo, ciclano foi lá não sei aonde, uma mãe teve que pedir dinheiro
pediu dinheiro, o projeto, pô, te dou sim, deu dinheiro para essa mãe não assinou nada, o projeto deu dinheiro. Então, a gente tem que deixar isso tudo assinado. Então, a gente tem que ter uma planilha de saídas de dinheiro do projeto. Isso é nosso caixinha ali, é um caixinha. Débora, mas isso não vai ser um caixa 2? Claro que não, gente. Isso não é um caixa 2, nunca vai ser um caixa 2. Não pense isso que é um caixa 2. Você tem uma caixa ali no projeto que é contabilizada, por isso que a gente está fazendo documentação. Por quê? Essa documentação vai para o contador. Ela não tem um cupomzinho, ela não tem uma nota que comprove que ela saiu, mas ela tem a assinatura, a descrição e a data de quando ela saiu. E no momento que você faz isso, isso comprova como uma saída do seu caixa. Ok? Então, você vai dar sempre essas descrições. Sempre. E aí, você vai falando todas as notinhas. Por que eu botei semanal? Porque fica mais fácil de você organizar durante a semana do que você pegar só a pastinha e fazer isso no mês. No final do mês, você vai ver que você gastou e tu nem viu. De qualquer forma. Então, você faz uma caixinha toda semana. E no final do mês, você junta e confere. Ah, realmente, tá todas as notas aqui, tá tudo certinho. Você bota no seu envelopinho e manda para o seu contador para ele ficar também organizado o trabalho dele. E aí, você vai começar a ver como que estão os reais gastos do seu projeto. Não vai sair dinheiro aí nas suas mãos. E aí vocês fazem no projeto de vocês e me fala depois como tá saindo, porque ó, isso é bom pra caramba para se fazer, que vocês vão começar a falar, ah, gente, agora eu já sei como se faz, eu tá economizando pra caramba. Faz, porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo no nosso projeto. A gente sempre pensa só na luz, água, telefone e cestas básicas, mas a gente pode rever os preços de tudo. Nunca é preço fixo, gente. Não é preço fixo. A gente pode trabalhar para esse preço diminuir, como a gente também pode trabalhar para a gente excluir esses gastos desnecessários no projeto. E aí a gente vai começar a identificar que o nosso projeto não gasta tanto como a gente achava que ele gastava. Ok? Gente, alguma pergunta? Alguém? Nada? Então, gente, agradecer a presença de todos vocês. Amanhã a gente tem live às 19h55, gente, não esquece. Eu vou estar esperando vocês aqui nesses canais que vocês estão me vendo, ok? Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, Cida, Maria, Andréia, a Cláudia, muito obrigada. Aqui o pessoal que está aqui, a Simone, Irmã Maria, Irmã Francimara, Irmã Maria está do outro lado, Nathalie, Vinícius, pessoal aqui no YouTube, que vocês nunca me dão oi, né? Mas aqui eu acho que era o Alan que me deu o oi ali, que eu já sei o nome dele. Então, assim, gente, gratidão pela presença de todos vocês. E eu espero vocês aqui amanhã, às 19h55. E não esquece, gente, Débora, eu quero um assunto assim, quero assunto assado. Eu tô dando assunto que as pessoas estão me pedindo, hein? E se vocês não me pedirem, eu também não consigo dar assunto que vocês querem aí para tirar a dúvida de vocês, tá? Show! Gratidão pela presença de todos vocês. Ah, de nada. Gladys, muito obrigada. Cláudia, deixa eu ver. Cláudia, não sai dessa live. Débora, craque em projetos sociais. Show. Chamei uma amiga. Que bom, obrigada, Andréia, por chamar sua amiga Cláudia aí. Ó, não esquece, gente, pede aí as lives que vocês querem que a gente fale. Amanhã, gente, só para vocês ficarem cientes também, de anunciar para o pessoal aí, amanhã a gente vai estar falando de utilidade pública municipal. Eu estou no Rio de Janeiro, eu foco muito no Rio de Janeiro, mas eu fiquei olhando aqui, é praticamente a mesma forma. E aí eu vou falar para vocês também estarem tirando utilidade pública municipal aí no município de vocês, que é uma coisa interessante, é uma forma que dá credibilidade para o projeto, que fortalece a instituição, e eu vou estar falando disso aqui amanhã. Vou dar aí o caminho para vocês, mas é um caminho das pedras, mas ao mesmo tempo vocês têm que estar aí falando com a galerinha aí do município de vocês. Então, gente, gratidão, espero vocês amanhã às 19h55.